Olá, paz e graça a todos. Esse é o canal Pai da Sara e do Caleb, tá bom? Eu sou o pastor Júlio Reis, eu sou o pai da Sara e do Caleb. E eu quero transmitir aqui um recado para todos os pais. Eu quero falar hoje sobre José, esposo da Maria. José foi o esposo da Maria, que foi a mãe de Jesus, escolhida por Deus para gerar, através do Espírito Santo, de maneira milagrosa, a pessoa de Cristo. Mas note que Deus, mesmo tendo feito esse milagre, ele não quebrou um princípio. Qual princípio? O princípio da família. Eu quero dizer para todos vocês, pais, que a família, principalmente nós que somos homens, o cabeça da casa, o sacerdote do lar, é a coisa mais importante depois de você amar a Cristo, amar a Deus e o Espírito Santo, é você amar a sua família. E a Bíblia diz que o amor, ele se entrega em sacrifício em prol de Deus e em prol da sua família, que foi o que José fez. Quando José foi avisado por Maria que ela estava grávida do Espírito Santo, o José, como todo homem, ele não acreditou. José era um homem de Deus, Maria era uma mulher de Deus, ambos faziam parte da tribo de Davi. Ele cria em Deus e a Maria também. Maria cria a tal ponto que foi escolhida para ser a mãe, como se Deus escolhesse uma esposa. Era a virgem e uma santa. Porém, José não acreditou. Sabe qual é o grande problema hoje da sociedade? Nós, homens, não estamos acreditando em Deus e assumindo a nossa posição de liderança espiritual dentro das nossas casas e nossas famílias. Esse é o nosso problema. Os homens hoje, na maior parte, são infantis e irresponsáveis. Muitos fazem os filhos e nem cuidam dos filhos, deixam. Sou pastor há 18 anos. A maior parte das vezes eu vejo mulheres que criaram filhos sozinhas. Porque o marido foi embora ou porque a pessoa engravidou ela, o jovem, o homem, o rapaz, e abandonou. E José estava pensando em abandonar também, em deixar a Maria grávida com o Filho de Deus ali na barriga dela. Mateus capítulo 1, verso 19. Mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto pensava essas coisas, no seu coração, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Talvez você está vendo essa mensagem. Você fala assim: pastor, meu pai me abandonou. Ou até minha mãe. A Bíblia diz: pastor, eu fui abandonado pela minha mãe, fui criado pelo meu pai. Pode uma mãe que amamenta se esquecer do filho. Eu, todavia, o Senhor jamais me esquecerei de ti. Deixa eu dar um recado aqui para vocês. Cada pessoa que nasceu, ela é plano de Deus. Não importa se seu pai te abandonou, se sua mãe te abandonou. Porque Deus te colocou com a sua avó, com a sua tia, ou até num orfanato. Mas o fato é que cada pessoa que nasce é plano de Deus. E o José estava fugindo da responsabilidade de cuidar da sua noiva, que era a esposa, a Maria, e daquela criança. O grande problema hoje dos homens é que os homens não assumem as responsabilidades deles. E abandonar não é propriamente fazer um filho e deixar a mulher sozinha, não. Às vezes também o homem está casado com a esposa e não ajuda a esposa a cuidar dos filhos. Em todos os sentidos. Espiritualmente, materialmente e cuidar mesmo ali, ajudar a esposa num momento difícil. Até fica a dica aqui do filme Papai é Pop, um filme muito bom, tanto para homens quanto para mulheres também, falando sobre o papel do marido, o papel da esposa e da família e dos amigos que às vezes atrapalham. E o José pensou em deixá-la, só que Deus falou: não deixe, porque o que está sendo gerado, não tema receber só, verso 20, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho que porás o nome Jesus, porque esse salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado por Emanuel. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu por sua mulher. O José não podia fugir da responsabilidade dele.
Falou assim, ó, ela só ficou grávida desse jeito porque tinha que se cumprir a palavra de Deus. E José, você tem que entender que a palavra de Deus está acima do seu ego, da sua vaidade, ou até da sua crença, porque na verdade ele não acreditava que era do Espírito Santo. Tanto é que o próprio anjo fala, ela é virgem e quem gerou foi o Espírito Santo, ou seja, esse filho é o plano de Deus. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que aceitar Jesus, porque ele é o plano maior, a palavra de Deus está acima de todas as coisas. E que o seu filho ou a sua filha é plano de Deus. Ah, mas eu não queria engravidar essa mulher, eu não a amo, mas você tem responsabilidade sobre o filho. Ah, eu não amo esse homem, mas você tem responsabilidade sobre os filhos. É sua missão, é sua responsabilidade. E o José, então, assumiu aquela responsabilidade. Só que só para assumir aquela responsabilidade, mais à frente, sabe o que acontece? Vem ali, Jesus nasce, né? Eles vão ali fazer o recenseamento, eles até recebem os magos, os pastores recebem as ofertas, né? Ouro, incenso e mirra. E no capítulo 2, verso 13, desde partido eles, apareceu o anjo do Senhor a José em sonho, dizendo, dispõe com o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispõe-se logo, tomou à noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E logo ficou até a morte, aonde ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. O que eu quero dizer aqui? O José, ele tinha uma cidade, ele tinha um trabalho, ele tinha tudo. E ele largou tudo para cuidar da esposa e para cuidar dos filhos. Qual que é o problema de nós homens? Tem muito homem que casa e quer viver uma vida de solteiro. Tem muito homem que casa e não quer ajudar a esposa, não quer cuidar dos filhos. Porque tem o estilo de vida dele, tem o padrão de vida dele. Esse é nós homens, é o grande erro que nós cometemos. Uma coisa que eu estou aprendendo de ser pai, e literalmente eu estou aprendendo agora, é que você tem que deixar todo o seu estilo de vida, todos os seus achismos, todos os seus deleites, prazeres e vontades, e que você tem que renunciar a tudo por causa de Cristo, porque os seus filhos são plano de Deus, e você tem que renunciar a tudo para dar o suporte que os seus filhos precisam. E isso não é fácil. Não é fácil. Porque envolve ego, vaidade, envolve você se submeter a Deus e se submeter à palavra de Deus. E é isso que eu estou aprendendo, sendo pai do Caleb e da Sara. Estou aprendendo a valorizar muito mais as mulheres. Eu tiro o chapéu para todas as mulheres que criaram filhos sozinhas, porque não é fácil. Eu tiro o chapéu para todos os pais que realmente ajudam as esposas. Eu tiro o chapéu, porque não é fácil. E isso tudo para que a gente possa obedecer à palavra de Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro amor não busca o seu próprio interesse, mas o interesse do próximo primeiro. O que eu estou aprendendo de ser pai é que eu tenho que renunciar a tudo por causa de Cristo, da palavra, para que eles possam ter o melhor e viver o melhor. Isso envolve muita coisa. Lugares que eu quero frequentar, pessoas que eu quero ter como amizades, pessoas que eu quero me relacionar, ou situações de trabalho, de empresa, de tudo. Eu tive que mudar toda a minha vida para que eu possa começar a aprender o que é ser pai e dar a minha vida pelos meus filhos. Não é fácil. E o processo é lento e doloroso. O caminho é estreito e o caminho é apertado. E peço que todos vocês pais, mas aqui tem mulheres também ouvindo, porque hoje também já está ao contrário, as mulheres hoje é que querem ter um sucesso profissional, a vida abençoada financeira. Muitas mulheres nem querem ter filhos. Aqui também estou falando que muitos casais, hoje sabia que a maior parte dos casais nem querem ter filhos, porque não querem mudar o estilo de vida, o padrão de vida, porque a verdade é que é mais cômodo, é mais fácil. Queria-se um cachorro, um gato, mas 2 seres humanos, ou 1, ou 3, ou 5, depende da quantidade de filhos. Não é fácil, porque você vai ter que renunciar a muita coisa por amor, primeiro a Cristo e por amor aos seus filhos. Mas José renunciou ao orgulho, ego, a vaidade. Não, vou casar com uma mulher que não é virgem. Nenhum homem Israel
não se casaria com uma mulher que não fosse virgem. E ele teve que casar para obedecer a palavra de Deus. Ele teve que sair da cidade dele, ir para o Egito, recomeçar tudo do novo, tudo do zero. Ele teve que cuidar de Jesus. Ele teve que abrir mão de tudo por causa de Jesus e por causa da esposa e do filho. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, abre mão de tudo por causa de Cristo e por causa dos filhos. Que assim seja com você, tá bom? Esse é o canal da Sara e do Caleb. E eu até vou mudar o nome. Canal, né? Do pai da Sara e do Caleb. E que sirva de exemplo e de testemunho. Que não é fácil. E que Deus nos ajude. Todos nós homens, mulheres. E se você é um filho, uma filha, está nesse canal, fala, poxa, pastor, eu não tive um pai, eu não tive uma mãe. Saiba que você tem um pai que está no céu. Que ainda que uma mãe que amamente, já vi casos de mães, né, que jogam uma criança. Você viu um caso lá em Belo Horizonte que a mãe que jogou uma criança numa sacola perto do lago. Aí uma pessoa estava fazendo caminhada, viu o choro, abriu o saco, a sacola de plástico, e foi até muito bonito o testemunho, pode assim dizer, porque quando chegou no hospital, a médica disse que o que salvou a criança foi a mãe ter amarrado uma sacolinha de mercado e jogado, que manteve ela, mesmo dentro do lago, manteve ela aquecida, e alguém estava fazendo caminhada e aquela criança foi salva. Se não me engano, o nome daquela criança acho que foi Vitória, alguma coisa assim. Deus não se esqueceu daquela criança jogada no lago. Deus não se esqueceu de você. Você pode ter sofrido muito no orfanato, na casa de uma tia, de uma pessoa estranha, de uma avó, de um cunhado, eu não sei. Mas Deus não se esquece de você. E Jesus morreu naquela cruz para te salvar. Nome a Cristo. Forte abraço. Deus te abençoe. Logo virão mais vídeos aqui da Sara e do Caleb, brincando, competindo, aprendendo. Em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau.